Fala, gente boa! Tudo bem ou não? Hoje, sexta-feira, antevéspera das eleições, foi dia de bolsonarista acordar com a Polícia Federal na porta. E quando eu falo bolsonarista, eu não estou me referindo a uma pessoa que gosta do Bolsonaro. Eu estou me referindo a um sujeito que integra a tropa de choque do Bolsonaro. Sim, um deputado federal que é do time do Bolsonaro, uma das piores pessoas que ocupam, infelizmente, um lugar nesse território brasileiro, que ocupa um pior ainda, né? Um lugar na Câmara Federal, um sujeito assim, sem nenhum caráter, nenhum mesmo, e você vai ver ao longo desse vídeo aqui, e que hoje se deu conta de que vai ter que acertar as contas com a justiça por coisas que ele faz como deputado federal. O defensor da moral, dos bons costumes, da democracia, da honestidade, é investigado, sabe por quê? Por roubar dinheiro público. E eu vou te explicar exatamente o que aconteceu com o Gustavo Gayer, deputado federal lá de Goiás, que acordou com a Polícia Federal na porta, teve o celular apreendido, o que indica que novas complicações para ele vão surgir daqui para frente. Mas você quer entender exatamente o que ele teria feito, segundo a Polícia Federal? Qual seria a sacanagem que ele andou fazendo com o nosso dinheiro, segundo aponta a investigação da PF? Então fica aqui nesse vídeo que você vai entender. E vem comigo, que eu sou o Ricardo Melo, sou o explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português e o juridiquês também. Aquele português que todo mundo entende, você já sabe, né? E ó, já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, se bem que nem sempre o YouTube avisa dos vídeos novos, então por isso eu te convido a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro para quem faz parte do grupo. Aqui embaixo tem um link na descrição para você clicar e entrar direto no nosso grupo de Zap. Também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse canal no ar. Aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, é uma das maneiras de você contribuir, sendo membro do canal. E a outra maneira é essa chave Pix aqui, que inclusive é a maneira mais usada pelas pessoas que colaboram. Aqui você contribui quando quiser e com quanto você puder. Mas vamos logo para você entender essa história que é boa, tá? Tem coisas e coisas aí cabeludas envolvendo o Gustavo Gayer. Seguinte, essa é a notícia assim que bombou logo cedo, né? Polícia Federal faz buscas em endereços do deputado Gustavo Gayer em operação sobre suspeita de desvio de cota parlamentar. Cota parlamentar é aquela verba, além do salário do deputado, que é paga pela Câmara para que ele exerça o mandato. Então, para ele alugar um escritório na cidade dele, por exemplo, para ele pagar assessores, para ele pagar correio, para ele pagar uma empresa de publicidade, para ele pagar lá publicidade na rede social para divulgar as coisas do mandato dele, existe uma cota, uma verba parlamentar para pagar a gasolina do carro. Ele gasta e pede o reembolso desse dinheiro com as notas fiscais, com justificativa e tal. Segundo a investigação, ele andou desviando esse dinheiro, que é dinheiro nosso, dinheiro público, para fins particulares, conforme você vai entender agora. Não só ele, tá? Foram 19 mandados de busca e apreensão contra o Gustavo Gayer e contra assessores dele, pessoas próximas que trabalham para ele, gente que tem vínculo com o Gustavo Gayer. Na casa de um dos assessores foram encontrados R$72 mil em espécie, ou seja, dinheiro vivo, bufunfa, money. PF apreende 72 mil em espécie na casa de um assessor do deputado Gustavo Gayer. Essa é a foto do dinheiro, tá lá as notinhas de 100 e notinha de 50 que a Polícia Federal espalhou no chão para fotografar e provar que o cara estava com dinheiro vivo. Agora eu te pergunto, quem guarda 72 mil em casa? Não guarda no banco. Por quê? Tirando a família Bolsonaro que guarda tudo em cofre, que compra tudo em dinheiro vivo, e você sabe quais são os esquemas que envolvem esse uso de dinheiro vivo, eu te pergunto, quem mais? E com qual interesse uma pessoa ia deixar de colocar no banco, que é um lugar seguro, que rende juros, a pessoa aplica esse dinheiro? Com qual interesse a pessoa ia guardar 72 mil, que é uma grana preta, em dinheiro vivo dentro de casa? Então, fique aí você com a sua própria conclusão. Mas vamos entender, essa aqui é a decisão judicial que determinou essa busca e apreensão. Foi na casa do Gayer, em Goiânia, em algumas cidades no entorno ali de Goiânia, onde moram os assessores, e também na casa funcional, no apartamento funcional que ele ocupa lá em Brasília, que a Câmara cede imóveis para os deputados morarem em Brasília. Na casa dele em Brasília também teve busca e apreensão. Essa decisão aqui, adivinha de quem que é? Do ministro Alexandre de Moraes, o famoso Xandão. Pois é, mas por que o Xandão, mais uma vez, envolvido com essa história?
Você também vai entender, porque na verdade essa investigação que está descobrindo um suposto roubo de dinheiro público está ligada à investigação da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Uma é filha da outra, conforme você vai entender daqui para frente. Olha só, PF diz que Geyer mantinha escola de inglês e loja de roupa com recursos da Câmara dos Deputados. O que acontece? Gustavo Geyer é dono de uma escola de inglês e de uma loja de roupas que está no nome do filho dele. A empresa, o CNPJ da loja, está no nome do filho dele. Ambas as empresas funcionam no endereço que foi alugado e esse aluguel é pago com a cota parlamentar. Qual a justificativa para alugar um imóvel, deputado? A justificativa é de que nesse imóvel vai funcionar um escritório parlamentar do deputado. Então, o deputado está lá em Brasília, mas como ele tem a base eleitoral dele numa outra cidade, pode ser qualquer região do Brasil, ele tem direito a ter um escritório lá na região dele. Então ele aluga uma sala comercial, um escritório, bota assessores, porque o povo da região procura aquele escritório quando quer fazer reivindicação ao deputado. Esse é o objetivo de se ter um escritório parlamentar na sua base eleitoral. Então, o Gustavo Geyer alugou um imóvel pago com dinheiro público para ser o escritório parlamentar, mas botou para funcionar lá uma escola de inglês. E a loja, que também funcionava em outra dependência, que também deveria ser escritório político. E aí, ele pagava então o aluguel da escola de inglês dele com verba parlamentar. Além disso, tinha funcionários da escola de inglês que, na verdade, eram pagos com verba do gabinete. Eram assessores parlamentares, só que ao invés de trabalhar para o político Gustavo Geyer, prestavam serviço para a escola de inglês do Gustavo Geyer. Então, segundo a investigação, ele não bancava 100% das despesas da escola com verba pública, mas bancava uma boa parte das despesas com dinheiro público, sim. Isso segundo apurou a Polícia Federal, e por isso a PF pediu essa busca e apreensão que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Em mensagem, empresário diz ter alertado Geyer sobre o uso irregular de verba pública. A gente está pregando uma coisa e vivendo outra. Sim, a Polícia Federal tinha apreendido o celular de um empresário que é suspeito de financiar, de incentivar os atos de 8 de janeiro, aquela tentativa de golpe que a gente já falou 1000 vezes aqui. Aí no celular desse cara, a polícia encontrou conversas comprometedoras para o Gustavo Geyer. Em uma dessas conversas, o cara estava dizendo justamente que sabia que a escola era bancada com verba pública e que isso era errado. O cara admitia que sabia que era errado, mas que isso estava acontecendo e que o Gustavo Geyer fala uma coisa, que ele fica falando em honestidade, em decência, em moral, em bons costumes, e ficava usando dinheiro público para bancar uma empresa particular dele. O cara disse isso, e isso foi mais uma prova levantada pela Polícia Federal para ser acrescentada ao pedido de busca e apreensão. Tá vendo? Tem até um amigo dele aqui confirmando que sabe da sacanagem que ele está fazendo com o dinheiro público. E isso, obviamente, ajudou o Xandão a autorizar a busca e apreensão. Autorizou porque ele é deputado federal, ele tem foro privilegiado, ele só pode ser investigado com ordem, com autorização do Supremo Tribunal Federal. E isso aconteceu, essa autorização existe. E aí a gente vai voltando lá atrás na história do 8 de janeiro. A investigação contra Gustavo Geyer começou após análise em celular de assessor pelo 8 de janeiro. Sim, muita gente foi presa pelo 8 de janeiro, aquelas pessoas que estavam lá em Brasília quebrando tudo, e também empresários, gente que ajudou a financiar toda aquela tentativa de golpe. Sim, porque aquele banheiro químico, aquelas barracas lá do acampamento golpista, o churrasco que eles comiam, tudo aquilo alguém pagava. Né? E as pessoas que pagavam também são investigadas e vão responder por financiar e por incitar os atos golpistas. E aí, um desses caras, que é um empresário, que é também assessor do Gustavo Geyer, teve o celular apreendido por suspeita de financiar a tentativa de golpe. E aí, na hora de vasculhar o celular do cara para encontrar as provas de que ele financiou mesmo, começaram a encontrar provas de outros supostos crimes, e aí se chegou ao Gustavo Geyer. Então, você puxa uma pena, vem a galinha inteira, não é assim que diz o ditado? Foi o que aconteceu. Foram investigar o cara pela tentativa de golpe, descobriram um caso de corrupção do Gustavo Geyer. E aí chegaram. Quando isso acontece, o que ocorre? Abre-se uma outra investigação paralela, à parte, e vai atrás desse outro crime também. Então você pode esperar que dessas apreensões de celulares, que foram muitas, vão surgir muitos outros crimes, porque essa gente não vale nada. E é óbvio que quando você pega o celular da pessoa, você descobre coisas que você nem imagina, como essa que a gente está vendo hoje, que é a história que envolve o Gustavo Geyer. Então aí, a partir daí se descobriu que tinha esse esquema do cara usar a grana para bancar a loja, para bancar a escola de inglês. Desvio em gabinete de Geyer era para a empresa com o nome Desfazuele, diz PF. Sim,
Esse é o cúmulo da cara de pau, né? A loja de roupa, que está em nome do filho do Gustavo Gayer, tem esse nome, o CNPJ da empresa tem esse nome, Desfaz o L. Então também ele bancaria a estrutura, bancaria até funcionários da loja com a verba parlamentar. E também tem uma outra história que é o seguinte, que a Polícia Federal descobriu. Existia uma associação sem fins lucrativos, que estava desativada. E aí o Gustavo Gayer, por meio de assessores, comprou essa associação e aí reativou a associação para transformar ela numa organização social sem fins lucrativos, de atividade pública. Por quê? Qual que era o objetivo segundo a Polícia Federal? Sempre segundo a Polícia Federal. O objetivo era o Gustavo Gayer, como deputado federal, destinar emendas parlamentares, a tal da emenda PIX, que agora está bloqueada, as emendas do orçamento secreto, como se essa entidade prestasse de fato um serviço público. E aí esse dinheiro cairia lá na entidade, segundo a Polícia Federal, e o Gustavo Gayer desviaria esse dinheiro para outro caminho. Esse é o teor da investigação da PF. Inclusive, o que eles descobriram? Que na composição da associação, no quadro social da associação, consta lá documentos, nomes, CPF, essas coisas, de crianças de 1 ano de idade a 9 anos de idade. Criancinhas que compõem o quadro social da associação. Ou seja, laranjas, né, gente? Criança não faz parte da associação. Aí ele só tinha que colocar lá nome, tinha que colocar CPF, tinha que colocar nome de documento. Ele colocou dessas crianças para poder constar, achando que ninguém ia verificar. Então também tem essa suspeita de que ele criou uma ONG, vamos chamar, uma OCIP, né? Organização Social de Interesse Público, que é uma ONG. Ele criou uma ONG para desviar dinheiro público por meio de emenda, mandar esse dinheiro para ONG e depois desviar o dinheiro da ONG. Isso segundo a suspeita da Polícia Federal, que encontrou a documentação dessa ONG e descobriu essa sacanagem toda que o Gayer teria feito. Cara, obviamente está dizendo que é inocente. Você esperava o quê? Que ele ia admitir? Jamais, né? Gayer diz que sofre perseguição eleitoral e chama PF de jagunços de Moraes. Sim, o Gustavo Gayer é um dos principais apoiadores do candidato bolsonarista à prefeitura de Goiânia. E aí, nem vou dizer o nome do cara que não merece. Aí ele está dizendo, ele gravou um vídeo, publicou nas redes sociais, dizendo que essa operação tem por objetivo prejudicar o candidato que ele apoia. Porque essa operação está acontecendo há 2 dias da eleição, né? A eleição é domingo. Enfim, é gente de alta qualidade, né? Você vê quem que o cara que vai disputar a prefeitura de Goiânia está envolvido. É Bolsonaro, Gustavo Gayer, olha só os caras que estão envolvidos, o candidato a prefeito de Goiânia. Enfim, aí, piada maior é algumas coisas que ele declarou nesse vídeo que ele fez para se justificar. E eu vou te mostrar. A primeira coisa que ele diz que chama atenção é o seguinte: eu que nunca fiz nada de errado, nunca cometi crime nenhum, eu tô rindo porque não tem como não rir, gente. Sou tratado como criminoso pela Polícia Federal e por Alexandre de Moraes. E ele segue. Alexandre de Moraes, não sei se o senhor percebeu, mas quando o senhor manda fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, essa pessoa é como se recebesse um carimbo de honesto, de uma pessoa idônea, honesta, que luta pela democracia, veja bem, que luta para libertar o Brasil. Essas 2 piadas contadas pelo Gustavo Gayer fazem parte do vídeo que ele publicou nas redes sociais. E agora eu vou explicar por que isso são piadas, né? Vamos começar por essa parte de que ele luta pela democracia. Vamos lá. PF suspeita que Gustavo Gayer atuou como empresário para direcionar recursos públicos a atos antidemocráticos. Qual que é a história? O Gustavo Gayer tentou contratar um cara para ser assessor dele. Só que esse cara é investigado pelo golpe de Estado do 8 de janeiro. E esse cara tem umas implicações legais que impedem ele de ser nomeado assessor, de ser servidor público. Tem impedimento legal, justamente por complicação que ele tem com a justiça. Como não podia nomear o cara diretamente, o que o Gustavo Gayer fez? Abre uma empresa aí que eu contrato a sua empresa para prestar serviço para o meu gabinete. É mais ou menos a mesma coisa que eu te nomear assessor. E aí o cara fez isso, abriu a empresa, recebeu uma grana, se não me engano, R$24 mil em parcelas, do gabinete do Gustavo Gayer, ou seja, dinheiro público, e segundo a Polícia Federal, esse dinheiro teria sido desviado para os acampamentos golpistas lá de Brasília. Ou seja, para financiar os atos antidemocráticos. Então o cara pegou dinheiro do gabinete, dinheiro que é meu, que é seu, que a gente paga de imposto. Segundo a Polícia Federal, ele fez isso. Ele pegou dinheiro do gabinete, pagou uma empresa para fazer uma triangulação, que na verdade esse dinheiro era para ser enviado
para os golpistas, para financiar os golpistas, para bancar os golpistas lá no acampamento, naqueles acampamentos que ficavam na porta dos batalhões do exército. Então, o cara que diz que defende a democracia, segundo a Polícia Federal, financiou com dinheiro público atos contra a democracia. Então, a primeira piada já está aí. A segunda piada é que ele nunca cometeu um crime nenhum, que ele é um cidadão honesto e tal, e que está sendo tratado como criminoso. Enfim, não precisa ir muito longe para você buscar a ficha do Gustavo Gaia, porque o Gustavo Gaia é um conhecido criminoso de várias espécies, crime comum e crime político também, né? Aí você dá uma busca e você encontra as coisas. Preso dirigindo bêbado, acusado de homicídio, irmão de assassino. A trajetória do bolsonarista Gustavo Gaia. Tá bom para você? Vou te explicar essas histórias. Seguinte. Em 2000, no dia 26 de novembro de 2000, o Gustavo Gaia atropelou e matou um rapaz na cidade de Rialma, que é Goiás. E segundo está lá no processo, ele estava bêbado. Sim. Se você der uma busca no Google, você vai encontrar informações que dizem que, na verdade, ele matou 2 pessoas e deixou uma terceira paraplégica nesse acidente. Eu, particularmente, não encontrei confirmações dessa informação. Então, eu vou me ater àquilo que eu encontrei como confirmado. Só falo coisa que existe com prova na mão. A confirmação é que uma pessoa morreu atropelada. Tem até o nome dessa pessoa, Wilkins Souza Santos, que teria, inclusive seria amigo do Gustavo Gaia. Ele atropelou bêbado e matou essa pessoa. E aí ele respondeu esse processo, só que esse processo se arrastou demais, demorou para ser julgado, a tal ponto que o crime prescreveu, passou do prazo de punição. E ele nunca foi condenado nem inocentado por esse crime. Simplesmente prescreveu, né? Justiça lenta é injustiça. Foi exatamente o que aconteceu com Gustavo Gaia. Ele foi denunciado por homicídio culposo com agravante de estar dirigindo embriagado. Por quê? Porque em 2000 a lei de trânsito era diferente e aí a pessoa que dirigia embriagada, naquela época, ainda não era indiciada pelo tal do dolo eventual. O que é o dolo eventual? É quando você assume a responsabilidade, o risco de matar uma pessoa. Você sabe que você não pode dirigir bêbado, mesmo assim você faz isso, atropela e mata uma pessoa. Isso é dolo eventual, ou seja, você sabia que você podia matar alguém, você ignorou esse perigo e foi lá e fez. Só que isso veio depois, na nova lei de trânsito. Em 2000 ainda não tinha, por isso que ele respondeu por homicídio culposo com agravante por estar dirigindo bêbado. E aí, como eu disse, o crime prescreveu, ele nunca foi condenado, nunca respondeu por esse crime. Coisa de playboy, né? Coisa que gente tem dinheiro para arrastar um processo indefinidamente até esse processo prescrever, coisas da justiça brasileira. Ok, então, no mínimo um crime, tá aí, né? Outro crime. Ele, em 2015, no dia 16 de julho de 2015, estava dirigindo bêbado lá por Goiânia. Bateu sozinho o carro no meio-fio, estraçalhou a frente do carro, estourou o pneu, estraçalhou a frente e não parou. Continuou dirigindo feito louco pelas ruas da cidade. A polícia viu aquela situação, perseguiu o carro, mandou ele parar, ele não parou, continuou fugindo. A polícia começou uma perseguição, até que chegou uma hora que o Gustavo Gaia viu que não ia conseguir fugir, parou o carro. Assim que a polícia viu, percebeu que ele estava bêbado, fez o teste do bafômetro e confirmou, não é que ele estava bêbado, estava trêbado. Ele tinha bebido pra caramba. A quantidade de álcool no sangue dele era 0,87 miligramas. Para você ter uma ideia, o limite tolerável é 0,03, ou seja, estava mais de 20 vezes mais embriagado do que o limite máximo permitido por lei. Foi preso em flagrante por dirigir embriagado. Por sorte, dessa vez ele não matou ninguém, mas poderia ter matado. E aí, a nossa justiça, mais uma vez, facilita a vida de quem tem dinheiro. Ele pagou a fiança, foi libertado. Não encontrei informações sobre o fim desse processo, se ele foi condenado ou não, o que dá a entender que esse processo ainda está andando, que ele ainda não tenha sido julgado por ele. Crime número 2. Ele foi condenado também, junto com a Carla Zambelli, por expor uma professora, expor o número do telefone dela, por divulgação de fake news. Ele responde processo por racismo, por ter participado de um podcast em que se discutia lá que as pessoas pretas têm o cérebro inferior ao cérebro dos macacos, e ele concordou, e foi denunciado por racismo, está respondendo esse processo. Enfim, ele tem uma série de processos criminais, tem processo, ele é investigado também por essa participação nos atos antidemocráticos, também por divulgação de fake news, é o rei da fake news, é um dos reis, né? Porque no caso das fake news, o reinado é dividido por uma galera, tem o Nicolas, tem o Gustavo Gaia, tropa de choque, Carluxo, né? Tropa de choque do bolsonarismo, e ele faz parte. Então, assim, chega a ser engraçado o cara falar
Eu que nunca cometi crime nenhum. Aham, tá bom. Agora, ainda com relação a essa história de ter matado ou não duas pessoas e deixado uma terceira paraplégica, tenho a dizer o seguinte: essa deputada aqui, ó, Silvia Alves, também é lá de Goiás, bateu boca com o Gustavo Gayer nas redes sociais. Os dois trocaram acusações porque ela teria votado favoravelmente a um projeto do governo Lula e o Gayer não gostou. Ela, em resposta, no bate-boca, disse textualmente que o Gustavo Gayer matou duas pessoas e deixou uma terceira paraplégica. Além disso, você encontra na internet notícias que falam sobre essas duas pessoas mortas e essa terceira pessoa que teria ficado paraplégica. O que eu não encontrei é informações do processo que confirmem essa outra pessoa morta e essa outra pessoa paraplégica. De qualquer maneira, não consta nenhum processo do Gustavo Gayer contra quem diz que ele matou dois e deixou uma terceira pessoa paraplégica. Ou seja, tem um fundo de verdade aí? Pode ter, porque ele nunca processou ninguém que fala isso dele, né? Então, não sei. O que eu afirmo categoricamente é que ele matou um, mas existe essa história de que, na verdade, ele matou dois e deixou uma terceira pessoa na cadeira de rodas. Esse é o Gustavo Gayer, a bola da vez da Polícia Federal, o cara que agora tá achando que o Xandão tá perseguindo ele, coitadinho. Ele não tem um histórico criminoso. E você viu que ainda tem a história de um irmão dele que é assassino, né? O irmão dele matou um cara na saída de uma boate por causa de uma discussão idiota, besta. O irmão do Gustavo Gayer era um policial que foi nomeado no governo sem concurso. Olha os rolos. E simplesmente deu um tiro no cara, deu vários tiros no cara, matou o cara por causa de uma discussão boba, por causa de uma comanda de uma boate. Este irmão do Gustavo Gayer, inclusive, esfaqueou a mãe. Sim, a mãe do Gustavo Gayer, que também já foi política, já foi deputado, se não me engano, estadual, foi esfaqueada pelo filho, que é irmão do Gustavo Gayer. Gente boa esse irmão também, né? Defensor dos costumes, dos bons costumes, da moral e da família. O sujeito que dirige bêbado, atropela e mata, foge da polícia, que é racista, segundo a denúncia que tem contra ele. Enfim, esse é mais um representante legítimo do bolsonarismo brasileiro. E agora vai ter que se ver com a justiça, porque é suspeito também de roubar dinheiro público. Tá aí, tá explicado. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outro vídeo sobre a política brasileira. Um abração para você e tchau.